Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde para todos vocês ouvintes aí da internet. Mais uma vez aqui nós estamos no programa Você Atleta, um programa feito por atletas, para atletas, informação e também falar sobre leis hoje, tá? E nada mais sugestivos do que a gente falar sobre a Lei Geral do Esporte. E sem mais delongas, eu tenho aqui comigo um grande amigo, um grande advogado acima de tudo, Mesael Caetano dos Santos. 100 quilos. Advogado, jornalista, ele já meio que em off aqui falou que está com 100 quilos, nós vamos dar um jeito nisso aí até o final do programa, né, doutor? Então, seja muito bem-vindo aqui ao Você Atleta, agradeço pela sua presença. Obrigado você, Cleildo. Conte um pouquinho mais para as pessoas que não conhecem. Eu sou Mesael Caetano, sou advogado, sou pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades. Tenho uma atuação há mais de 15 anos na área civil e trabalhista e sou um apaixonado pelo esporte, sou corintiano, gosto muito de esporte, de qualquer tipo de esporte. Por isso, o meu interesse em fazer alguns estudos sobre a Lei Geral do Esporte. Ademais, porque a Lei Geral do Esporte é uma lei que ela protege principalmente o atleta amador, aquele atleta que está começando a sua vida. A lei ela é um leque, ela ampliou bastante o alcance, trouxe obrigatoriedades para os entes públicos, federal, estadual e municipal, em criar programas de fomento ao esporte no Brasil de norte a sul. Uma lei extremamente importante para o desporto nacional. Inclusive, além de gostar muito do esporte, ele estava aqui nos bastidores aqui preocupado com os jogos de hoje, né, doutor? Sim, para você ouvinte, nosso programa aqui é sempre aos sábados, né? E o doutor Misael aqui tá ansioso porque tá cheio de jogo hoje, né, doutor? Tá, é assim, viu, Cleildo, o esporte, você que trabalha, o esporte é um controle social importante de qualquer povo, de qualquer cultura. Ademais, você que trabalha com criança, o esporte ela é muito importante para condicionar a criança fisicamente. Mente sã em corpo são. Os gregos já falavam isso. Sim, então, é muito importante. A criança que pratica esporte, ela se alimenta melhor, ela respeita mais o seu semelhante, porque o esporte são baseados em regras e a criança, desde a tenra idade, aprende a respeitar as normas para se tornar um bom ser humano no futuro. Por isso que eu gosto muito de esporte. Joguei futebol também. Eu joguei futebol. Era mais levinho, né? Não, era bom de bola, cara. Joguei salão, joguei handball. Eu era um bom ponta-direita, mas agora eu sou um bom advogado. Que bom, doutor. E como um bom advogado, e falando de esporte também, doutor, o que muda na prática a Lei Geral do Esporte? Vamos lá, para essa galera de clubes, para o atleta também é importante, né, doutor, saber disso. Para quem tem projetos de leis estaduais e federais, essa lei, de fato, ela está muito relacionada a tudo isso, né? Sim, muito importante. Conta um pouquinho para nós aqui, o que muda na prática? Pois é a Lei 14.597 de 2023, certo. Essa chamada nova Lei Geral do Esporte é um marco regulatório que organiza todo o sistema esportivo brasileiro, estabelecendo regras sobre fundamento das entidades, direitos dos atletas, organização econômica, enfim, Cleildo, ela cria uma estrutura normativa moderna, sistematizada, substituindo o modelo que era fragmentado. Tinha várias leis, a Lei Pelé, Lei Zi. Relação à Lei Pelé. Sim, Lei Zi. O que ela substitui? Substitui, ela juntou todas as leis, ela afastou, chama-se repristinar as leis antigas e criou uma estrutura moderna, um modelo fortalecendo o esporte como política pública e atividade econômica relevante. Ou seja, a lei, ela organizou o esporte educacional, esporte de participação e lazer e esporte de rendimento profissional e competitivo. Enfim, ela tem várias estruturas, da lei que faz com que o Brasil realmente possa se tornar no futuro uma grande potência no esporte. Se os entes federal, estadual, municipal
respeitar a lei, fazer os investimentos que devem ser feitos, criar estruturas modernas no país. Nós temos um déficit muito grande de quadras de esporte, quadras cobertas, então é preciso fazer com que dentro da escola, como é o modelo americano, que você possa captar bons atletas, levar para uma estrutura melhor e levar esses atletas para esporte de participação e no futuro ser esporte de rendimento profissional para que o Brasil seja uma potência olímpica como é os grandes países do mundo. Dentro do que o senhor colocou aqui seria uma das minhas próximas perguntas, né? Por que ela precisou ser atualizada, né? O senhor já meio que contextualizou um pouco em relação às estruturas já antigas, precisando de uma reforma. Então ela vem para beneficiar isso também? Sim. O que exatamente, doutor, ela fala em relação a isso? Ela fala que tanto as empresas quanto o Estado deve se organizar para criar condições para a prática do esporte no Brasil. Por exemplo, essa lei ela garante alguns direitos importantes aos atletas, como o direito a um contrato formal, ou seja, qualquer atleta, ele pode, seja amador, seja profissional, ele tem o direito de fazer um contrato de participação numa entidade. O atleta, ele tem direito à remuneração. O atleta hoje, que participa de grandes competições, ele tem direito à sua imagem assegurado. Isso está relacionado ao contrato de trabalho? Sim, o contrato de trabalho dele. Sim, direito de imagem, direito à segurança e saúde e, acima de tudo, proteção contra abusos e explorações. Por exemplo, um jovem hoje com 14 anos que vai praticar esporte já pode fazer um contrato formal. Não um Esse contrato ele é pessoa física? É um contrato entre a entidade e a pessoa física. Sim, a entidade como responsável para a formação daquele atleta e pessoa física que é o atleta. Então, esses direitos com relação a atleta e clube, contrato especial de trabalho esportivo, trata também da chamada... Um pouquinho para nós, então, em relação a essa questão dos direitos do atleta, a questão da imagem, a parte contratual. Explica para nós um pouquinho na prática. Assim, porque para ouvir se ele não tem conhecimento da lei, sim, né? Não tem. O artigo 82, 83, 84, 85, 86 dessa lei, ela trata dos direitos do atleta, garante aos atletas um contrato formal. É sempre importante, Cleildo, que o atleta, quando for formar, fazer um contrato, que contrate um advogado, principalmente se tem conhecimento dessa lei. Geralmente as pessoas hoje vão lá nas redes sociais, copiam um contrato e colocam o nome em cima e embaixo. Pede pro ChatGPT, né? Sim. Tá muito na moda isso. Sim, né? Tá na moda. Não, mas, Cleildo, é importante. Mais pensando, né? Isso. Então é importante que esse contrato veja se está correta a questão da remuneração, o direito de imagem, se tem plano de proteção à saúde desse atleta, se esse atleta não está sendo explorado, né? A lei geral também trouxe um contrato especial de trabalho esportivo que trata da transferência do atleta. Importante, Cleildo, hoje no futebol você vê muito hoje, por exemplo, um jogador com 16 anos, ele já despontou aí no meio nacional, e tem um moleque no Corinthians chamado Flora, um menino de 12 anos. Você sabe quanto que é a multa, quanto que é a cláusula indenizatória dele? 100 milhões, cara. 100 milhões, né? E também você pode colocar no contrato uma cláusula compensatória, se esse contrato é de formação de atleta, enfim, a lei traz segurança jurídica nas relações entre atleta e segurança entre atleta e entidades esportivas. Eu acho porque isso é um negócio hoje, né? Um negócio de alto volume. Rentável, muito rentável. Dinheiro, né? Muito rentável, viu, Cleildo? Que não era no passado, né? Não. No passado os clubes ganhavam dinheiro, os empresários enchiam o bolso e o atleta não ficava com quase nada. Hoje não, hoje essa nova lei aí garante um mínimo lá em transação. O direito de imagem ele é muito importante
né? Hoje, um atleta como o Neymar ganha muito mais, Cleildo, em direito de imagem do que um Endrick, um Cristiano Ronaldo, um Estevão. Eles ganham muito, o Messi, eles ganham muito mais com direito de imagem do que em si com o salário mensal deles. Então, e é interessante, né, como esse volume de dinheiro no esporte, ele gira em torno de um percentual muito alto, vende muito, somente né, no futebol, né? Cleildo, mas é tem interessante, né? Sim, mas tem outros esportes que vendem bastante também, mas... Nós tivemos abrir um parênteses aqui, doutor, essa semana, nas Olimpíadas de Inverno, nós tivemos uma atleta de patinação de velocidade no gelo. Ela ganhou, foi campeã, e no momento em que ela sai para a foto, ela abre o vestido dela, o colete dela, e tem a logo da marca da Nike. E aí muito se falou depois, nos bastidores da internet, sobre as questões contratuais, o volume de dinheiro que ela estava ganhando em relação só àquela exposição, né? Para você, como que é importante também você ter um contrato para segurar isso, Exato. né? Para não virar multa. Exatamente. Porque se você não tiver, se não tiver explicitamente no contrato que você pode fazer aquilo, você pode levar uma multa. Por exemplo, o Memphis. O Memphis Depay, de vez em quando, ele aparece com as marcas lá, naquela bandana dele, nas roupas que ele usa. Diz que é milhões e milhões. Então é importante. E isso a lei geral está assegurando para o atleta. Desde que você ponha no contrato, né, Cleildo? Desde que você tem que colocar tudo. Não basta ter a lei, tem que estar no contrato. Tem que fazer um contrato para segurar isso. Por exemplo, se essa menina não tiver, eu tenho certeza que ela fez isso porque está assegurada, tem um contrato assegurando essa exposição da marca. Estratégico, né? Da marca dela, né? Que é a Nike, que eu acho que é importante, né, Cleildo? Que a pessoa mostre mesmo, porque tá mantendo ela, tá pagando ela, mas é muito importante para que se tenha segurança jurídica e depois isso aí não vire contra o próprio atleta, que tem que pagar multas compensatórias, multas indenizatórias exageradas, porque esse esporte ele gera muita riqueza. Em relação às responsabilidades dos clubes, o que mudou aí nessa lei? Pois é, Cleildo, essa lei ela trouxe muitas obrigações para os clubes. No meu entender, Cleildo, essas cláusulas indenizatórias, essas cláusulas compensatórias, né, ela pesa muito assegura o direito de formação de atleta dos clubes, mas também assegura direito para o atleta em formação. Agora, a principal mudança hoje, Cleildo, é que as empresas os clubes podem se tornar em SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que organiza as entidades. Por exemplo, a lei permite que clubes adotem modelos empresariais que fortalece a gestão empresarial, que facilita a captação de investimento. Por exemplo, hoje no Brasil, quem é uma SAF é o Botafogo. O Botafogo é uma SAF, o Bahia é uma SAF, o Cruzeiro é uma SAF. Você vê como o Bahia se tornou um grande time. Hoje o Bragantino é uma SAF muito forte da Red Bull, né? Mas juridicamente falando, SAF, ele se torna um PJ. Porque o clube já é um PJ, mas ele tem uma finalidade dentro de um contrato social de um clube. Você lá, por exemplo, uma associação, uma federação, ela tem uma finalidade sem fins lucrativos, por exemplo. E tem as que com fins lucrativos. Na lei geral do esporte, essa lei, se a entidade ela é com fins lucrativos, ela não pode ter nenhum benefício fiscal. Mas se ela for com fins, ela já tem um benefício fiscal, baseado nas leis de incentivo. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Hoje, Cleildo, hoje a SAF tem que recolher normalmente o fundo de garantia dos seus funcionários, tem que assinar a carteira dos seus... É uma empresa... Ela é um fim lucrativo. Sim, tem lucro, né? Mas ela é obrigada a seguir as regras do direito do trabalho aqui no Brasil, entendeu? Então, ela tem benefícios, tem... Por exemplo, captação de investimentos, talvez o clube não possa. Ela profissionaliza a gestão, ela tem mais facilidade em substituir um diretor-geral, porque não precisa
fazer assembleia, que nem, por exemplo, como era um clube como antes, era um né? clube antes, né? Aham. Então, antes eles chamavam clube empresa, hoje não. Sociedade organiza, que organiza, sociedade é o nome do futebol, que no meu entender, os clubes de futebol que não se tornar a SAF hoje, a tendência é não prosperar. O Corinthians está resistindo muito. O Santos é uma SAF? O pai do Neymar tá querendo transformar o Santos numa SAF, entendeu? Tá comprando, o pai do Neymar tá comprando o Santos, esse é o bem da verdade. Mas Ele comprou recentemente a marca Pelé, né? sim, comprou a marca Pelé, mas aí já é outra história, né? Outro Sim. caminho, né? Mas o mais importante mesmo são os clubes. Mas os clubes, Cleildo, ele traz uma certa paixão nas pessoas e a torcida, por exemplo, a torcida do Corinthians não quer porque não quer. Mas o que muda pro É porque associado, vamos dizer assim? é porque O associado paga? paga o direito do torcedor, né? O torcedor tem direito de pagar o ingresso e assistir o jogo. Mas quando, no meu entender, e talvez do telespectador aí também, quando a gente fala de associação, né? Eu entendo que a associação, você é um associado dela. Logo, você paga mensalmente algo para ter algum benefício. Sim. Funciona assim com clubes? Cleudo, o torcedor tem direito, com base no Código de Defesa do Consumidor, ele é um consumidor normal. O futebol e qualquer esporte que ofereça, que cobre ingresso, dá direitos ao torcedor. Agora, na SAF, os torcedores, eles resistem muito porque eles acham que o clube que tem formado, às vezes, com uma história de pessoas simples que foram lá e formaram o clube, um clube de 100 anos e passa de geração em geração, eles acham que vender a marca do clube, tornar numa SAF, você coloca na mão de uma pessoa, né, para administrar o clube, e eles tiram aquela paixão, né, aquela paixão que o torcedor tem pelo clube. Eles acham que o clube se tornando uma SAF vai interferir nisso. Mas, no meu entender, o Corinthians será Corinthians, Botafogo será Botafogo, Flamengo será Flamengo, Palmeiras será Palmeiras, e o torcedor tem que ir lá torcer, gritar, xingar o jogador dentro de campo lá, que nem todo mundo faz, né? Não agredir verbalmente, não agredir fisicamente, e o clube tem que... O que o clube tem que oferecer para os torcedores é títulos, né? Títulos. Então, no meu entender, se respeitando a lei direitinho, pagando certos atletas, fazendo os contratos, respeitando a CLT, pagando o fundo de garantia, recolhendo o INSS, fazendo bons contratos, pagando os seus atletas como um trabalhador do esporte, eu acho que o que importa é isso. E o resto é questão de administração interna. E os impactos sociais disso tudo? Olha, Cleio, a lei. A gente está falando da lei. Sim, a lei é importante porque ela protege o clube, protege o Estado, cria obrigações pro Estado. A gente, infelizmente, eu como cidadão, eu viso muito que as prefeituras, os governos dos estados deveriam investir mais em esporte. Nós temos um déficit muito grande em estrutura de esporte no Brasil. Muito grande, né? Eu acho que poderia se contratar mais professores de educação física para as escolas, que eu acho que educação física é uma matéria extremamente importante na formação do cidadão, não só a parte intelectual, mas essa parte atlética, para a criança pegar amor pelo esporte. Mas eu vejo assim que os governantes deixam em segundo plano essa questão do esporte. Eu vou dar um exemplo, Cleildo, de uma atleta que teve apoio do Estado e hoje ela é uma grande representante do Paraná. É a Babi Domingues. A Babi, eu conheci ela com 12 anos de idade. Ela foi descoberta num projeto social aqui em Curitiba. Em 2012, eu levei ela pro Gustavo, eu sou amigo do pai dela. O Gustavo deu um patrocínio para ela
E a Babi se tornou o que ela é hoje, mas ela se tornou isso por quê? Porque ela teve apoio, porque ela é uma menina pobre, da periferia, do Alto Boqueirão, lá onde eu morava. E com o apoio do Estado, com o apoio da Prefeitura de Curitiba, na sua formação, que ela estudava e treinava, hoje ela é uma atleta respeitadíssima no mundo inteiro. Faz o que uns 30 dias eu encontrei ela aqui na UFPR ali, e perguntei, e agora? Falei, não, agora eu tô me preparando para disputar a última Olimpíada e tô me formando em educação física para trabalhar com esporte também, para trabalhar com formação de crianças. Então você imagina, Cleildo, se tivesse mais investimentos no Brasil, né? Hoje nós temos alguns investimentos do governo federal que manda o Exército, a Marinha, a Aeronáutica contratar alguns atletas de alto rendimento, mas para mim esse não é o caminho, viu, Cleildo? O caminho é você investir na base, na escola, no fundamental médio, na universidade. É o que é isso que a lei quer, esporte como formação do cidadão, com formação de jovens para o esporte de alto rendimento e participação profissional. Porque então, isso é um avanço absurdo, né? Muito, muito. Agora, sempre se soube dessa necessidade, sim, mas nunca numa lei explícita. Sim. Né? Tem que ser feito. Agora tem que... É uma garantia. Uma garantia. Tem que fazer valer. Tem que fazer valer isso, cobrar, né, Cleildo? Por exemplo, vocês como associações, vocês que praticam esporte, essas federações, não ficar só buscando esse dinheiro aí que tem aí. Não, cobrar do governo para investir no esporte amador em geral, porque os estados, os municípios e o governo federal não quer investir, isso é bem da verdade. Então, a lei faculta isso. Sim, mas com base na lei, o Estado oferece. Obrigado. Mas eu acho pouco, Cleildo. Muito pouco. Muito pouco. Você poderia investir muito mais no esporte no esporte amador, no esporte educacional. Não você dar dinheiro para qualquer pessoa, não. Ir lá para a escola, para estrutura, melhorar a estrutura, rede, patins, né? Você que patinação, bola. Não tem. Se você for nas escolas do Brasil, que de norte a sul é uma lástima, falta. O professor fica fazendo vaquinha para comprar as coisas. Tô errado? Não, tá certo. O professor fica fazendo vaquinha, então deveria... Em algumas cidades não chega, né? Não chega nada, então assim, eu acho que deveria ser obrigatório uma verba para cada município, ver quantas crianças tem fazendo em idade escolar e destinar dinheiro para quadras, para uniformes, para bola, para fazer proteção de saúde dessas crianças. E isso, infelizmente, no Brasil, o Brasil é precário ainda, né? Nesse sentido. No teu ponto de vista, doutor, com base nessa abertura da lei, de que, de certa forma, o Estado pode usufruir dela para beneficiar as cidades, a pergunta é como o prefeito, o secretário ou o presidente de uma associação ou instituição sem fins ou com fins educativos do interior do Paraná, já que nós estamos aqui no Paraná, mas vale para o Brasil inteiro também, né? Como ele pode buscar essa informação e transformar isso em realidade? Pois é, pegando profissionais da área, né, Cleildo? Cleildo, o governo federal tem alguns cursos importantes de formação, de captação de dinheiro na estrutura do Estado. Tem uns cursos na Universidade do Ceará, salvo engano, que ensina os caminhos para que se busque dinheiro do Estado, do município, da União, para você... Formatação de projetos, né? Tem criação de ONGs. Sim, eu até pensei em fazer uns... Eu estava pensando, quando eu estava estudando essa lei aqui, eu estava pensando em fazer uns cursos, mas aí essa correria do dia a dia. Olha, Cleildo, a lei também, Cleildo, ela traz direitos dos torcedores. Eu acho muito importante. Por exemplo, o torcedor ele tem garantia de segurança nos eventos esportivos, né? O clube, ele é obrigado a informar o horário, o horário certinho do jogo, colocar ingresso com 24 horas antes,
de começar a partida, né? As condições adequadas nos estádios, ela precisa ser condizente para a prática de esporte. A lei ela reconheceu o torcedor como parte fundamental, né, nesse processo. E também a lei, Cleildo... Só um ponto de vista aqui. Na verdade, assim, a lei trouxe algo que qualquer empresa privada... Tem, né? Tem, né? De maneira que você vai promover um evento esportivo privado, você tem que ter tudo isso. Porque a lei, não é a lei no caso, é o direito do consumidor. Sim. Né? Aplica-se o Código de Direito do Consumidor na lei, na prática de esporte. Se então, aplica, a lei fala nisso, né, Cleildo? Então, Cleildo, a lei também trouxe um capítulo muito importante, são 4 artigos, 158, 159, 160, 161 e 162, de combate à violência e o racismo e a discriminação. A lei estabelece punir quem pratica racismo no esporte, quem pratica discriminação, quem manipula resultados. Então, essa lei prevê sanções civis, esportivas, e também, é óbvio, se aplica também, né, nesse caso do racismo, a questão da lei penal, né? Então, a lei ela é muito ampla, Cleildo. Ela é muito, muito ampla. Regulamentou a justiça desportiva no Brasil. Ela oferece direito ao contraditório, à ampla defesa, criou uma justiça desportiva com julgamento de infrações esportivas, tudo que for voltado aos conflitos do esporte será julgado na própria justiça desportiva, e a lei trata disso. Agora, principalmente, Cleildo, na questão do combate ao racismo, você pode ver que como que as entidades estão falando mais do racismo no Brasil, principalmente agora que o Vini Júnior está colocando a mão na ferida, né? Mas a lei trata disso também. E você vê que... Mas que tipo de punição a lei fala? Cleildo, a punição mais... branda? Não, a punição na justiça desportiva, ela é muito branda, mas se você abre uma investigação dentro de uma estrutura de esporte, você pode aplicar a lei penal também, entendeu? A lei penal, você pode aplicar a lei que trata do próprio racismo, no artigo 20 da lei do racismo, que é uma lei criada por um deputado chamado Carlos Alberto de Oliveira, que foi ele deve conhecer o nosso amigo aí que está operando aqui, que é o diretor aqui. Nosso produtor deve conhecer o KO, a lei KO, que é a lei que combate o racismo no Brasil. Você pode aplicar também. Então, o que é importante é que a lei... Ela complementa. Que a lei abriu o mecanismo de combate à violência que não tinha antes, entendeu, Cleildo? E no caso dos cumprimentos que a gente está falando aqui, os clubes de maneira geral, doutor, eles estão preparados já? Ainda não, Cleildo. O que falta? Pois é, Cleildo, a gente vê que os clubes são caixinha de surpresa, né, Cleildo? Você pode ver que a maior parte dos clubes no Brasil tem uma estrutura de que o dinheiro entra, mas muito dinheiro some, muito dinheiro dos clubes, né? Agora há pouco tempo, um diretor de São Paulo foi afastado porque ele drenava o dinheiro para outros fins que não seja para o clube, né? Então, no meu entender, as pessoas que Desvio, né? Para não falar desvio, né? Finalidade. As pessoas que gerem os clubes hoje, Cleildo, elas estão mais pensando no seu interesse próprio do que na própria administração. Você pode ver que as estruturas hoje das entidades que regem o esporte no Brasil são as mesmas pessoas, né? Nós temos quantas entidades hoje no esporte nacional? A nível de federações? A nível de federação tem o do vôlei, do basquete, pode falar aí de mais de do futebol, 30, do futebol 30. De salão. Você pode ver que as pessoas são as confederações, as né? confederações. Exato. E são importantes, viu, Cleildo? Porque organiza. Sim, organiza. Sim, nós tivemos aqui, doutor, semana passada, a Lúcia Piovesan, presidente das Federações Esportivas do Paraná, amadoras. E ela falou um pouco sobre isso também, né? Sobre essa organização que está acontecendo aqui no Paraná e deveria acontecer a nível nacional. Né? Sim, Cleildo, você falou com a questão
da responsabilidade dos clubes, os clubes como entidades esportivas, eles têm que prestar contas, agir com transparência, cumprir com a responsabilidade financeira, evitar a gestão temerária, mas infelizmente nem todos os clubes, né, Cleildo, agem dessa forma. Aqui no Paraná nós temos presidentes de clube aqui que ficaram a vida inteira e os caras têm eles como herói, né? Mas não são heróis. Não, e como você já colocou anteriormente, doutor, não é só clube. Pegue confederações esportivas. Sim, isso. Vamos dar um exemplo que no Brasil, no passado aí, que nós tivemos 2 figuras no Brasil, na CBF, CBD, João Avelange, ficou a vida inteira como presidente da CBD, depois CBF, aí preparou o genro dele, o Ricardo Teixeira, depois veio José Maria Marins, veio outros, mais outros e mais outros, agora também caiu um há pouco tempo, assumiu um cara lá do Acre, que ninguém sabe como é que esse cara caiu do céu. Aqui no Paraná nós temos o presidente da Federação Paranaense de Futebol que ele tá aí ad eterno. Então, eu acho que tem que criar mecanismo de mudança. E a lei fala sobre algo relacionado a isso? Olha, eu não fui a fundo sobre isso aí não, mas no meu entender... parece política? É hereditário o negócio? Parece um reinado, né, Cleildo? Isso assim, prejudica o esporte. Muito, no meu entender, tem que ter revezamento de pessoas... Tem que ser, no meu entender, muitos dessas pessoas que gerem essas entidades nunca praticaram esporte na vida, né? Você pode ver que quando a pessoa que pratica esporte, que vai gerir uma entidade como essa, tem muito amor, porque ela sabe da importância, né? Diferente de um diretor, de um presidente que nunca praticou esporte. Eu tenho certeza que alguns que estão hoje aí dirigindo algumas federações nunca praticaram esporte da sua própria entidade, né? A própria finalidade não tem um propósito, não tem propósito, o propósito maior é a formação, Sim. É o esporte, não, mas eles mudam tudo isso para um propósito pessoal e ganhar dinheiro, se eu bem da verdade, encher o bolso, né? E para encerrar, querido, eu acho importante dizer que a lei, o objetivo principal da lei foi proteção dos atletas, trazer segurança jurídica, trazer transparência, profissionalização e desenvolvimento do esporte como direito social, como tem que ser no Brasil. Eu acho o esporte, eu como cidadão, eu que pratiquei esporte na minha juventude, eu acho o esporte uma ferramenta maravilhosa de educação de um povo. E uma lei como essa, ela é muito importante porque ela organiza. Agora, cabe às pessoas que praticam esporte, que representam as entidades, se aprofundar na lei e fazer com que ela seja colocada em prática, principalmente no esporte de âmbito educacional nas escolas, para a gente proteger nossas crianças, fazer escola em tempo integral, para praticar, estudar de manhã, almoçar na escola, praticar esporte à tarde, enfim, eu acho que a lei ela tem esses mecanismos de criar uma estrutura de fomento ao esporte amador, ao esporte profissional, ao esporte de rendimento, ao esporte educacional, e com isso o Brasil se tornar uma potência olímpica, não ir lá só pegar 4, 5, 6 medalhas de ouro. Eu acho que a lei ela foi muito importante essa lei, porque ela estrutura, organiza e dá responsabilidade ao Estado para fazer com que o esporte seja uma ferramenta de bem-estar dos nossos jovens, principalmente. Enquanto o doutor falava aqui, eu fiquei processando tudo isso e colocando todo esse contexto com a lei. A gente falou muito de clubes, né? Do futebol, né? Como ela impacta muito esse mercado, né? Cleiton, essa lei não impacta só o futebol, não, né? Porque eu falo do futebol porque é de fácil entendimento para as pessoas que nós brasileiros, nós vivemos muito o futebol no nosso dia a dia. Mas essa lei ela tem um impacto muito forte para todas as modalidades. Todas as modalidades esportivas. Se aplica. Dizer, né? Se aplica. Agora, basta os presidentes de federações, de confederações, fazerem aplicar. Os secretários de educação dos estados, dos municípios, o ministro da Cultura. Eu nem sei quem que é o ministro da Cultura, da Educação, da Educação e Esporte. Antigamente nós tínhamos
ministro do Esporte e Lazer, acabaram com o Ministério do Esporte e Lazer. Nós temos que ter um Ministério do Esporte e Lazer, é importante ter alguém cuidando dessa fomentação do esporte no Brasil. Na Constituição nós temos um capítulo que trata da educação e do desporto, né? Mas no meu entender, a educação e o esporte, ela deve caminhar junto. E a lei veio ao encontro. Eu acho uma lei extremamente rica, bem organizada, bem sistematizada. Agora, cabe nós, brasileiros, fomentar ela para ela fazer valer. Precisa de vontade política, né, Cleudo? Tudo depende de vontade política. São as políticas públicas. Sim, tudo depende de vontade. Colocar, né? Sim, tudo depende de vontade política. As pessoas que estão em frente dos órgãos, das entidades, das prefeituras, dos governadores, né? Hoje não, a gente vê uma preocupação de governadores só em fazer obra, né? A preocupação dos deputados estadual e federal é só pegar, destinar emenda para obra, para isso, porque quem sabe como é que vai, né? Não vê alguém fala, não, vamos fomentar o esporte amador, vamos fomentar o esporte paraolímpico, vamos fomentar o esporte educacional. A gente não vê um político falar isso no Brasil. Porque eles não têm preocupação, infelizmente, em gerar bem-estar para a população brasileira. Maravilha, doutor. Doutor Misael Caetano, um apaixonado por futebol, como todos perceberam aqui, um brasileiro. Cleudo, eu sou corintiano desde 1978. Se você vê um vídeo meu, tem vídeos meus aí contando minha história. Quando eu apareço naquela roça de café, você já viu né, Cleudo? Já vi. Você viu que cor que é o boné? Não reparei. É preto e branco, aquele boné é um boné do Corinthians, em 1984. Eu com um bonezinho do Corinthians. Eu sou corintiano desde 1978. Eu já praticava esporte. Eu joguei futebol de salão, eu joguei futebol amador, eu corri de bicicleta. Eu sou um inquieto por natureza. Isso é bom, né? E hoje me tornei um bom advogado. Quem quiser contratar um bom advogado, estou aqui à disposição. Doutor, então deixa aqui para o nosso público seus contatos, suas redes sociais, como que o pessoal encontra você, até para falar um pouquinho sobre a Lei Geral do Esporte, alguns clubes que queiram ter mais informação a respeito disso. Sim, estou à disposição. Deixa esse contato aí. Eu estou aqui no edifício Suaz, 8º andar, sala 801, há 15 anos, na mesma sala. Eu sou advogado das áreas civil e trabalhista, né, tenho um conhecimento muito profundo no direito civil. Estou à disposição. E meu telefone é 419-8499-9694. Redes sociais é só colocar Misael Caetano que vocês conseguem me localizar. Só não me ligue sábado e domingo, que eu não atendo. E o cara é bom de propaganda ainda, né? Obrigado. Pessoal, obrigado. Eu que agradeço a sua presença. É o seu, como é o nome do... Nosso produtor aqui é Seu Lírio. Seu Lírio. Nós queremos agradecer também aqui os Estúdios Lírio, onde nós produzimos. Seu Lírio que é um grande... O Você Atleta. Fomentador da cultura, jornalista, radialista, fez programa aí lá no Mato Grosso, imitando o Zebétio, né? Ele que é o homem da comunicação. Ele que está proporcionando tudo isso. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo espaço aqui no Você Atleta. Que Deus te ilumine, que você continue fazendo isso que você faz, que é cuidar das nossas crianças. E boa sorte aí no seu programa aí, que você tenha muito sucesso. Obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado também. Quero deixar um recado aqui para vocês seguirem as redes sociais do Você Atleta, Instagram Você Atleta, Facebook, Revista Você Atleta, YouTube Você Atleta, e também estamos no Spotify, tá? Então você pode também ver esse vídeo aqui, todo o podcast no Spotify, ou simplesmente ouvir quando estiver treinando, correndo, ou simplesmente aí no seu momento de lazer. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e Deus abençoe a todos nós aí. Tamo junto. Fui. Ficou bom, né? Produtor!